Como é que vocês estão? Eu tô bem. Eu sumi daqui, disse que não iria sumir. Eu desapareci, falei que não desapareceria. Mas, por inúmeras vezes, a gente não consegue cumprir, em aspas, a nossa palavra, né? Mas voltamos. Voltamos. Tô sem estúdio, tô sem onde gravar, tô sem microfone, tô sem luz. Muitas coisas acontecendo, mas tô aqui. A minha pergunta para você hoje é uma: a paciência, ela te deu mais vitórias ou ela fez você postergar possíveis derrotas? Muito intelectual, não tem jeito, esqueça. Mas eu tava falando com um amigo meu esses dias, e assim, incrivelmente, ele... A gente tava falando exatamente dessa parada que era mudar de ambiente, e quando sim, quando não, e todas aquelas coisas, né? E aí, se você está no podcast, você está vendo que eu estou completamente improvisado, você está no Spotify, você está no YouTube, você está vendo a minha luta aqui para colocar minha colinha na tela. Porém, conversando com esse amigo, cara, eu preciso dizer algumas coisas para você que são, talvez, o problema não seja você, da situação que você está vivendo, mas o fato de você estar no lugar errado. E aí que tá. Por inúmeras vezes a gente ouve uma história que é: você precisa pagar o preço, você precisa ter paciência, você precisa esperar. Eu ouvi minha vida inteira essa parada de pagar o preço, de pagar o preço, de pagar o preço, de pagar o preço. E aí eu pensava assim, pô, mas eu tô pagando o preço. Já paguei um preço. Já fiz, já movimentei, já ajustei o que tinha que ajustar. Disseram pra mim que eu tava errado, disseram pra mim que eu precisava fazer isso e aquilo, e eu fiz aquilo que eu achava que deveria fazer também, errei pra caramba. O que mais que eu preciso fazer, né? E isso não deixa de ser verdade, talvez, na nossa vida. Existe dentro de nós uma, uma relação muito complexa, que é essa de saber a diferença entre a teimosia e paciência. Eu tava com um amigo meu, muito especial, um cara que eu gosto muito, assim, alguém que eu realmente amo. E a gente tava falando por telefone, ele tava me contando umas situações do ambiente que ele tá e dos relacionamentos que ele também acaba tendo que viver e por aí vai. E aí eu meio que tava pensando nisso tudo que ele tava ponderando pra mim. E eu acho que a grande realidade, e é uma das coisas que a gente falou no telefone, é que a paciência nem sempre vence. Às vezes mudar um ambiente pode parecer muito mais sábio e no final das contas talvez será. Existe uma grande diferença entre paciência e teimosia. Eu penso que a teimosia, ela é quando você está percebendo que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. E você segue esperando que aquele lugar te aceite como você acha que deveria ser aceito. E quando eu falo lugar, use isso para relacionamento, amizades, colegas, família e por aí vai. Então, esse amigo, cara, ele foi uma das pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu acho que para Deus me mostrar assim, ó, quem te ama faz. Quem finge que te ama, não faz. E eu tô colocando essas pessoas
que de fato te amam para mostrar que os outros não fizeram, não porque não podiam, mas porque não quiseram. E esse cara é um deles. E quando ele falava pra mim das situações que ele estava enfrentando e tudo mais, eu ficava muito, não temeroso, mas eu confesso que eu ficava um pouco chateado. Fiquei um pouco chateado, tanto que tá gerando esse podcast aqui. Lembra que se você tá no YouTube, curte aqui, por favor. Se inscreve aí, mano. Tá bom? Culturalmente falando, a gente foi condicionado a acreditar que a paciência meio que ela resolve tudo. Então, sabe aquela brincadeira que os caras fazem? Ninguém vence o cara paciente. Né? Não, porque o cara paciente e isso e aquilo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que a grande realidade é que existe uma linha muito tênue entre resiliência e insistência destrutiva. Então, você tem pescadores que eles não estão pescando e eles jogam a rede no outro lado. Tô insistindo, não, mas agora tem outro lado. Não, mas a gente já pescou aqui, não, joga do outro lado. Então, você tem muita paciência ou você tem muita teimosia? Porque resiliência virou uma palavra da moda. Só que enquanto você está sendo resiliente, você está tomando bem no meio do seu nariz. Bem na fuça. E é soco, é coice. Você está falando assim, não, eu tô aqui. Tô aqui para pagar o preço. E aí, você é humilhado, escancarado, encharcado, você é tudoado. E você diz, não, mas é esse o meu lugar. Então Deus fez você para que você estivesse em um ambiente, em um relacionamento, com pessoas, num trabalho, que esse ambiente, esse relacionamento, essas coisas, elas acabem com você. Deus criou para isso. Você acha mesmo que o Criador te fez para isso? Então, quando eu te pergunto assim, a gente meio que cai na real de que, cara, a música do Facção Central. Eu não nasci para sofrer, me torturar, me bater, o quê? Cuidar de mim, cuidar de mim. Então, uma coisa é passar por um processo de forja para você amassar o tanto que você é arrogante. Você é arrogante, eu sou arrogante. Outra coisa é a gente seguir com uma ideia de ter uma paciência infinita, porque culturalmente nós somos condicionados a acreditar que a paciência resolve tudo. Então a gente pega e fala assim, não, ainda não deu certo, mas vai dar. O tempo passa. Não, mas ainda não foi, mas vai dar. E as coisas fluem. Não, é porque agora, porque isso, não foi ainda. Não deu certo ainda. E os anos estão passando, a vida está acontecendo e nada flui. Para ouvinte de podcaster, de podcast, ouvir, sentir e ver. Eu tô abrindo agora o copo aqui, copo térmico do meu chá, pessoal. Não foi sua internet que travou, não. Eu fiquei em silêncio, mostrando o chá aqui pra rapaziadinha. Isso aqui, ó, chá você precisa abafar. O meu pai é muito engraçado, mano. Ele pega o saquinho do chá, mete na água quente, pega o garfo, bate com o garfo assim, para meio que ficar da cor e pronto. Eu não, mano. Eu venho, eu aprendi que tem que abafar o chá, aí eu coloco o chá, espero, pego o caderno, queimo a boca. Tanto que eu tive que começar a anotar os tópicos do podcast, porque eu dava umas viajadas assim, ó, igual essa agora, e não voltava.
Nossa, que chá bom, velho. 2 minutos e 30 no micro-ondas, pessoal, caneca de cerâmica. E você vai descobrir uma vida nova. Vai descobrir que Deus chamou para algo novo. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente está falando dessa parada da linha tênue da resiliência e insistência, né? Porque a gente foi condicionado culturalmente para isso e tal. Necessariamente, a parábola dos talentos é essa realidade de que, mano, uma coisa é você ter paciência para multiplicar o que você recebeu. Outra coisa é você enterrar aquilo que você recebeu para multiplicar, porque simplesmente alguém tá falando para você que não, você tem que esperar, que você tem que não sei o quê. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina no TikTok, e ela falando que ela faz missão não sei na onde, que ela não passou por nenhuma escola para fazer missão, e ela achava que não precisava pagar tão caro para fazer isso e aquilo. Então eu concordei em partes, discordei em partes. Antigamente, em 3 anos, um missionário, ele conseguia impactar a cidade que ele estava, fundamentar algumas coisas e deixar minimamente um trabalho ali. Eu tenho um amigo chamado Gabriel Gomes que ele fez isso. Ele fundamentou um trabalho, sei lá, em 3 anos, 2 anos, lá no Vale de Jequitinhonha. Muito interessante, nunca fui lá, porque nunca me chamou, mas um dia irei. Hoje em dia, existe uma nova métrica que são 8 anos. Eu não acho que seja tudo isso. Mas essa menina falava assim, não, porque eu faço missão, eu não me preparei, Deus mandou, peguei e vim e tudo mais. Mas olha a diferença de você pegar o que você tem e multiplicar, ou olha a diferença do que você pegar o que você tem e achar que não deve multiplicar. Então, assim, é uma linha muito fina. Porque enquanto eu falo pra você, pode ser que eu esteja falando pra alguém que tá numa forja de Deus que é extremamente arrogante, precisa ser tratado. E você tá esperando, você tá num ambiente que esse ambiente tá te moendo. Mas enquanto eu também falo, eu preciso pensar em gente que tá afundando o que foi colocado nas mãos deles para multiplicar, porque alguém tá falando pra você que esse não é o momento. E aí sempre é uma linha muito tênue, porque nós estamos falando de vidas, de pastores, de igrejas e por aí vai. Então, você tem uma menina falando, não, vai para como missionário, e você tem um outro pastor falando assim, ó, o pessoal tá indo sem preparo. E sem preparo em missões multiculturais, eles não estão conseguindo plantar uma igreja. Sabe o que é isso? É eu sair daqui, ir lá pro Nordeste, lá pro Agreste, e não saber as expressões idiomáticas que eles usam, não saber, não comer a comida que eles comem, não utilizar as roupas que eles usam, e chegar lá, e só lá aprender essas coisas. Eu não me preparei, eu não me formei nisso, eu não falo a língua deles, eu não falo o idioma deles, eu não falo nada. Eu não torço pro time deles de lá, eu não faço nada disso. Mas eu vou fazer missão. Então assim, ó, olha o tanto que é delicado quando a gente fala disso, porque, de um lado, eu tenho a resiliência de eu tô aqui, eu preciso esperar e tal. Do outro lado, eu tenho ser afoito demais para fazer as coisas e fazer fora do tempo. E do outro lado, eu tenho quem enterra. Então, cara, você sempre vai dividir na parada dos talentos a parada. Eu tenho 29 anos e nunca lancei um livro. Eu lancei alguns e-books, na verdade, e eles vão voltar. Mas livro eu nunca lancei. Eu conheço pessoas que lançaram um livro com 16 anos, pô. Em aspas, denso. E assim, com 16 anos, falando de coisas que... Será que ele tá errado? Será que ele tá certo? Eu não sei. Eu sei assim, ó. Se ele estiver multiplicando aquilo que Deus colocou para ele fazer, pronto, não tem ambiente que parou ele. Porque a gente precisa identificar quando o ambiente é o problema. Eu acho que talvez a sua oração, a minha oração é observar quando o relacionamento é o problema, o ambiente é o problema, os amigos são os problemas, as pessoas que nos seguem são os problemas.
Porque nós temos uma mania absurda de necessariamente, eu falo muito necessariamente, né? Mas de forma contundente, colocar o problema no ambiente, desde a nossa infância. Então a gente coloca o problema na casa que nós nascemos, na família que nascemos, na escola que nascemos, nos mimos que não tivemos. A grande realidade que é igual em uma pesca. Você pode ficar 1h30 pescando em um lado, e quando você sentir, caraca, eu vou mudar de lado, em 10 minutos você pescar um peixe. Ou você pode ficar 3 horas de um lado só e não pescar nada, ou então pescar um peixe. Uma vez eu falei uma parada, eu devo ter falado aqui no podcast. Mano, é uma parábola muito legal. Eu preciso ajustar ela e melhorar ela para falar nas minhas palestras. Quando você está no ponto de ônibus e o seu ônibus está demorando, você vai ter sempre, tipo, duas opções aí. Você tem a opção, considerando que você tenha dinheiro, lógico, você tem a opção de pedir um Uber, você tem a opção de seguir esperando um ônibus, que já está atrasado, você está cansado do seu trabalho. E você tem a opção de pegar um ônibus que pare próximo da sua casa e você vai andar aí 15, 20 minutos. E essa decisão, ela é estritamente sua. Você não ora para tomar essa decisão. Você analisa o que está acontecendo e toma a decisão, certo? Certo. Agora, com a tua vida, com os seus ambientes, com os seus relacionamentos, você precisa orar, lógico, né? Você não é doido. Você precisa orar. Porém, vai ser sempre isso. Talvez na hora que você entre dentro do Uber, o ônibus que você tanto esperava chegou. E aí você poderia ter economizado R$ 40 e ia pedir janta, mas você já gastou com Uber. E você precisa lidar com isso agora. Ou, na hora que você entrar num ônibus que não era o ônibus que ia para sua casa, e quando você chegar lá, perto da sua casa, descer e andar durante 20 minutos, talvez você vai ver o ônibus que você tanto esperou passando. Só que você vai ter que andar 20, você vai ter que andar 10 minutos. Vamos colocar menos caminhadinha pra você, que 20 é muito, né? Ou, quando você estiver nesse ônibus, que não é o ônibus da sua casa, mas que para próximo, a sua amiga que estava com você no ponto reclamando, que preferiu esperar, depois de 40 minutos, que você chegou nesse ponto, andou 10 minutos, está na sua casa, ela vai te mandar mensagem falando assim, agora que um ônibus pro nosso bairro chegou. A gente pode criar inúmeras hipóteses aqui, mas a ideia central vai ser sempre você precisa identificar de fato se esses sinais que você está num rio errado ou se é você que é o pescador errado. Porque se você estiver num rio que não tem peixe, pelo menos para você, esquece. Se você estiver em um relacionamento, em uma empresa, em qualquer coisa da sua vida, que ele não tenha algo de fato para você, você está jogando a sua vida em uma lata de lixo e no final você não adianta você mandar mensagem aqui nos comentários dizendo, nossa, tudo que você falou aconteceu na minha vida. A única coisa que eu vou falar para você é para você entrar na nossa escola, que o link está na bio, se você quiser. Você vai ter aí acesso ao link na bio, você consegue acessar o nosso e-book de maneiras práticas de identificar e resolver algumas situações da vida de forma muito prática e muito direta.
Que eu acho que a gente precisa muito disso. Mas, olha o tanto que é perigoso isso aqui que eu vou falar, né? Porque quando eu identifico um ambiente, em aspas, errado, para mim, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Porque, às vezes, o ambiente ele não é errado para os outros, mas para mim é. Aquela amizade, e eu acho que a gente nem pode especificar que seja um ambiente errado, né? Eu penso que não. Talvez ele não é o meu ambiente naquele momento, naquela realidade. Talvez em outro momento da vida, aquele relacionamento, aquele namoro não deu certo pra mim naquele momento. Vai dar depois? Provavelmente não. Provavelmente não. Aquelas amizades também? Provavelmente não. E aquele ambiente? Provavelmente não. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem é, nem sei se a frase exatamente é assim, mas é: nunca volte para lugares que você foi feliz, pensando que será feliz da mesma forma que você os deixou. Porque nunca vai ser igual, as pessoas nunca serão as mesmas pessoas, e no final das contas, talvez a sua associação com aquele lugar, com aquele ambiente, perca o carinho que você tem, que você quis tentar reviver algo de novo. Então, nossa, eu vou voltar para essa empresa porque, nossa, ela era muito boa e tal. Isso é sério, mas ó, tem reconhecimento com as pessoas que você tá? Tem oportunidade no lugar que você tá? Esse ambiente ele te faz bem? Você tá estagnado onde você tá? Parece que é um podcast empresarial, espiritual, sentimental, relacionamental, não existe essa palavra que eu dei agora. Ô, na moral, modéstia à parte falando, mas o meu conteúdo ele é bom, cara. Ele é bom, não tem como. E eu sou resiliente em conteúdo. Aí você vai falar assim, será que você não tá no ambiente errado? Talvez. Talvez esteja criando os conteúdos errados. Pode ser isso. Quanto mais você vai entrando nesses ambientes, você vai limitando não apenas a sua autoestima, mas, cara, você limita a sua espiritualidade. Você limita a sua produtividade. Não adianta você plantar rosa no deserto esperando que elas floresçam. Se até no lixão nasce flor, não significa que aquele lugar virou Olambra, né? Pra ter um tanto de flor lá. Não é porque nasceu uma que vai nascer várias, né? Ou vai virar uma floricultura. Não. A sua unção tem um lugar certo. Consegue repetir isso aí na sua casa? A minha unção tem um lugar certo. Às vezes era para ser no lugar que você tá. Mas o lugar que você está, você não conseguiu se adaptar e se ajustar para que a sua unção fluísse aí. E tá tudo bem. Às vezes os seus negócios não acontecem porque você tá na cidade errada. Não, mas que isso? Será que eu tenho que sair da minha cidade para mudar e tudo mais? Não sei. Não sei, por isso que eu falo. O que eu estou fazendo aqui não é te aconselhando a tomar decisões a partir de um desconhecido que te fala, mas é a ponderar. Na IA, que tem lá no meu perfil no Instagram, a Clarear, eu chamo ela de Clareia, né? É uma inteligência artificial fantástica, eu gosto muito. Porque a ideia não é ter autoajuda, é autoconhecimento, para que então você propõe as situações e ela vai te fazer perguntas de volta. Você precisa começar a perceber na sua vida se a situação é você, se você que está desgastado, se você que está fazendo errado, ou se realmente esse lugar não lhe cabe mais. E deixa eu falar uma coisa, uma parada pra você. Não é nem que você tá muito grandão, que você tá gigantesco, que você é bom pra caramba. Não, 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 não.
É que talvez os tempos passaram, a temporada mudou. Você está vivendo uma circunstância de hype. Eu penso que assim, ó, anota. As perguntas que você tem que fazer a você mesmo, se não é você que é o otário, ou se o ciclo fechou, o ambiente mudou e por aí vai. Uma vez eu ouvi uma parada que essa me machucou um pouquinho. O cara virou pra mim e falou assim, mas você errou muito em tal lugar. E aí eu comecei a refletir se eu tinha errado de fato tanto nesse lugar. E a primeira coisa é que o errar muito faz parte, né? Não tem muito o que fazer, você vai errar mesmo. Só que você precisa refletir se, tipo assim, se aquele erro que você está fazendo ou que você está cometendo, se aquilo lá foi de teimosia ou foi não, cara. Não tem como não errar, né? Porque uma coisa é teimosia, uma coisa é sempre falar que, mano, a bateria do seu celular vai acabar, para com isso. Outra coisa é eu não ver que a bateria tá acabando, a bateria acabar. Eu tenho algumas perguntas pra vocês que eu queria que você anotasse. Eu não vou anotar porque eu tô na academia. Mano, anota, pelo amor de Deus, velho. Seguinte, estou crescendo onde estou? E aí eu preciso explicar essas perguntas, senão você vai achar que, nossa, eu preciso só crescer. Não é crescer de cargo apenas, não é sair do júnior e ir pra pleno, e sair do pleno e ir pra sênior e virar diretor, não. Você, como pessoa, como indivíduo, você está amadurecendo nessa fase? Os seus amigos, tudo isso. Que vale a pena? Você ficar implorando para estar com gente, com amigo? Vale a pena você ver que os caras saem e não te chamam? Eu vi uma temporada dessa na minha vida antes de me mudar. Caraca, foi triste pra caramba. Eu vi os caras saindo e eles não me chamavam, mano. Simplesmente não me chamavam, ninguém me chamava, pô. E um desses caras que estava lá, era um dos caras que era o mais sentimental da turma. Que não sei o que e tal. Que é uma pessoa que eu amo e considero muito até hoje. Mas esse mesmo cara, ele não me chamava. Mas se eu falasse isso, não, calma aí, porque não sei o que, porque papapá. O que eu percebi depois era que era Deus, mano. Então assim, você tá crescendo onde você tá, internamente falando. Esse esforço que você tá fazendo, ele tá te gerando resultados ou ele tá te mantendo apenas ocupado? Por quê? Porque dá pra gente crescer muita coisa sem unção, pessoal. Eu tento não deixar o podcast muito espiritual para que todos os meus amigos possam ouvir e que não seja um negócio tão que eu consiga exemplificar algumas coisas, mas não tem como, tem hora que dá para fazer muita coisa sem unção. Você vê fulano, Beltrano, com tanto de agenda, você fala, nossa, Deus tá usando o cara. Às vezes é o diabo, mano. O diabo também é assessor de agenda. Eu sei que é pesado a fala, mas tudo que o diabo quer é que você tenha mais agenda para pregar. Então você tá pensando que é Deus, às vezes é o diabo, cara. Porque quanto mais agenda você tem, mais você desconecta da sua própria igreja, mais se desconectando da sua própria igreja, mais você vira um arrogante, um babaca. Quanto mais você é um arrogante, um babaca, mais frio você fica, e aí é por isso mesmo. Não, Deus tá me usando. Eu tive 300 voos esse ano. Dos 300, 150 Deus tava. 100 foi você e 50 o diabo que te agendou.
Então, quando eu falo aqui desse esforço que você está fazendo, o resultado você precisa ponderar com o Espírito Santo, não é comigo. Esse esforço, ele está gerando resultados em Deus, de Deus em você, ou está te mantendo ocupado? Não, mas é porque eu cresci uma igreja, não, mas é porque os jovens, não, mas é porque isso e aquilo. É sério? Deus está fazendo isso mesmo? Você mora a 1h30 da sua igreja, você não muda para perto da sua igreja, não quer morar sozinho, mas Deus está te usando lá, né? A questão é a seguinte, o ambiente, ele precisa me impulsionar sempre, independente de qual maneira a gente fale aqui. É claro que esse ambiente, ele não pode impulsionar a gente pro quinto dos infernos, mas ele precisa impulsionar a gente para alguma parada. Então, quando eu começo a perceber essas diferenças, eu falo, peraí, esse ambiente ele tá me impulsionando ou ele tá me prendendo? E eu posso falar uma coisa com muita honestidade no coração para vocês? Isso não acontece um passe de mágica, você vai sofrer, você vai chorar, você vai precisar falar com Deus, vai precisar orar muito, você vai precisar largar o seu namorado agora, ele vai virar ex. Até porque namorado você já tiveste 5, né? E esse que tu tens não é teu namorado, é teu ficante. E aí você acha ruim de que sempre alguém nas suas redes sociais está pensando que você está namorando. Por quê? Porque você não consegue perceber que esses namoros consecutivos é simplesmente o quanto que você é carente. Você não consegue ficar sozinho, pô. Mas isso é outro assunto. Quando eu entendo, então, que esse ambiente, mano, ele não tá me impulsionando, ou ele tá me prendendo, ou ele tá me estagnando. E se ele estiver me estagnando, talvez seja essa temporada que Deus quer que eu esteja. Quieto, calado, sem fazer nada. Mas existe um sentimento de urgência que eu ministro de todo o meu coração para que Deus deposite no seu coração, que é o que aconteceu comigo. Que ele é um desejo de urgência tão genuíno de fazer algo que ele vai te deixar inquieto. A minha oração para você agora é que o seu Senhor e o meu Senhor te alcancem de uma maneira tão genuína que ele deposite em você as promessas que ele já fez e que você não está fazendo. Porque você está preso ao lugar que você está e sem perceber o diabo está te colocando de roda, assim, ó, roda, roda. Você precisa entender, então, a diferença entre desistir cedo e saber o momento certo de partir. Pô, não tem problema nenhum. Você entrou numa empresa, não sei o quê. Existe uma métrica, e eu sou o cara da métrica, né? Eu sei que não parece. Eu não sou o cara matemático, mas da métrica eu sou. Louco. Qual que é o momento certo que eu posso partir? Ou então eu tô desistindo muito cedo? E aí você vai colocando. Quer largar do seu namorado? Sua namorada? Seu noivo? Quer ter coragem de fazer isso? Vai colocando. Coloca no papel. Anota. Aconteceu isso, isso, isso. Aconteceu isso, isso e aquilo. Conversei uma vez, conversei outra vez. Na empresa, na igreja, em tudo. Em tudo. Você precisa mudar de ambiente, cara. Se isso de fato for para você, você precisa mudar de ambiente. A paciência, ela precisa estar acompanhada de discernimento.
paciência precisa estar acompanhada de discernimento. Então a gente está esperando algumas coisas que elas não vão acontecer, e eu preciso dizer para você que é o que eu falei para aquele amigo, e a gente volta lá no início, para nós encerrarmos o nosso encontro aqui, o nosso café. É necessário discernir com muita transparência e clareza dentro dos nossos corações se Deus não está nos chamando e nos convidando para fora. E eu não sou o cara adepto do ora, eu não sou o cara do você tem uma palavra, eu não sou o cara do porque... Não. Cada um tem uma forma de discernir a vida que o Espírito lhe entregou. E a oração não é nem que faz parte, a oração é essencial a partir disso tudo. Mas às vezes você vai estar andando lá na Faria Lima, que é uma avenida aqui de São Paulo, que é um complexo aqui em São Paulo, de prédios e de construções e de questões empresariais, e você vai estar dizendo assim, Deus, eu preciso de um sinal, se é para eu continuar nessa empresa. Eu tenho essa proposta, o que o senhor vai fazer? E aí você fala assim, não, Deus vai pegar na minha mão e vai me levar até lá, Deus vai me dar uma palavra, não sei o quê. E aí você, não, porque não sei o quê, porque papapá. Não, Deus, se de fato for o Senhor, eu quero ver isso, isso, isso. Aí você vê um dia, vê outro dia, vê outro dia. E aí você ainda está esperando que alguém venha, coloque a mão em você e te dê uma palavra. Que é vergonha. O que eu falei para esse amigo é que às vezes a sabedoria está na mudança. E eu falo isso para você também. Eu acho que mudar não é fracasso. É alinhar seu destino ao lugar certo para florescer. Se até no lixão nasce flor, é porque aquela flor foi alinhada para aquele momento, para florescer lá. Eu espero muito que dentro do seu coração você consiga ajustar essas coisas e que talvez você não precise, nesse momento, mudar de ambiente. Talvez é um ambiente que esteja mudando você. Eu realmente espero que você possa, quem sabe, mudar o ambiente, mudar o relacionamento que você está, mudar a empresa que você está. Mas eu preciso dizer de novo para você, mudar não é fracasso. Falava isso com esse amigo que era... Não é que o sonho deu errado. É que você viveu o sonho e viu que não era aquilo que você esperava para viver. Porque a gente tem essa percepção, né? Não, porque deu errado. Não é que o sonho não aconteceu. Não, eu vivi o sonho. Eu fui lá, vivi o sonho, vi como o sonho era e vi que não era aquilo que eu imaginava ser. E aí? Aí aprendi com o ambiente, aprendi com as mudanças, aprendi com os lugares, aprendi com as pessoas, aprendi comigo mesmo, aprendi que sonhos mudam e que tá tudo bem, e aprendi que tá tudo certo também em mudar, porque mudar não é fracasso. É só ajuste de rota, é alinhar onde você realmente deveria florescer. Então, às vezes, Deus vai fazer isso na nossa vida, cara. Ele vai deixar você ver, você tocar, mas no final, ele não vai te dar. Por quê? Porque ele precisa mostrar pra você naquele momento, ó, você quis muito, você veio, você viu como era, mas não tem como agora, nesse momento, nessa hora, ser diferente do que a gente já tá falando pra você. Que é o quê?
não vai ser como você imaginava. Nós aprendemos essa ideia de que se eu tô sonhando, precisa até o final e precisa acontecer e tal. Então, não. Eu repito a você, pra gente encerrar isso aqui, pra gente encerrar esse podcast. Desistir de um sonho não é fracasso, às vezes é só ajuste de uma rota para que você viva outro sonho além do sonho que você viveu a vida inteira. Então não é que você não viveu o sonho. Você foi até o sonho, você viu o sonho, você vivenciou o sonho, você sentiu esse sonho, você cheirou isso. E você viu que esse sonho não era tudo que você sonhava de fato. E agora quando você volta para dentro de si, ou para sua cidade, ou para o seu namoro, ou para o seu amigo, ou para suas amizades, quando você volta talvez para esse ambiente, não é que você nunca deveria ter saído de lá, é que agora você tem a percepção exata do porquê você deve ficar lá. Porque senão você levaria toda a sua vida vivendo, Se você levaria toda a sua vida, você viveria, né? Vivendo, sonhando com esse sonho para que ele acontecesse em algum momento, em alguma hora, porque em tal dia, em tal momento, porque esse é meu sonho. E aí você nunca consegue cair nessa realidade, tipo assim, não, calma aí, cara. Fracassar também é vencer, pessoal. Fracassar também é ter vitória. Essa vida de rede social ela é uma vida mentirosa, onde ela propõe para nós um falso devaneio de que a vida é sucesso toda hora. Discirna o ambiente que você está, perceba o ambiente que você convive, olhe se você não é quem deixa o ambiente ruim, mas acho que de fato essa palavra pode mudar a sua vida, hein? Palavra, podcast. Hein? Bom, é o seguinte, se você está aqui no Spotify, eu queria muito que você apertasse o maisinho que você vai estar vendo por aqui, ou para salvar esse podcast, e aí a plataforma você já sabe, você já conhece. A plataforma vai entender que você gostou desse conteúdo. E quanto mais existem pessoas gostando de um certo conteúdo, a plataforma consegue compreender que isso é relevante. Se você está no YouTube, cara, aperta aqui o gostei. Nossa, mas não custa nada. Você já ficou 43 minutos aqui comigo, que eu acho uma raridade. Se você está na sua televisão, é só você mexer aí também, que é só uma curtidinha. Tem um link aqui na bio, acessa ele. Você vai para o meu Instagram também, de forma direta, mas principalmente você vai conhecer os nossos e-books e os nossos modelos de educação para uma mentalidade abundante. Acho que é só isso. Um beijo, fica com Deus. Que o Senhor te honre e te prospere. Eu queria muito que você comentasse também, porque às vezes parece que eu estou falando sozinho. Fica com Deus. Um abraço. Que o Senhor em tudo te abençoe todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos.